Boa tarde a todos. Tenho que dizer que no meu arsenal de apresentações não tenho nada que se equipare à apresentação anterior e nem sequer à apresentação da Dança da Galinha do professor Alfredo Valadão, mas os meus comentários muito breves sobre a questão do desenvolvimento atualmente vão de algum modo na direção de algumas das contribuições anteriores e nomeadamente da contribuição do professor Alfredo Valadão. A questão que eu coloco logo de início é até que ponto é que existe obviamente que existe uma linguagem partilhada sobre o desenvolvimento, principalmente através do estabelecimento dos ODMs no início do século XXI, mas a questão que eu queria colocar é até que ponto é que existe uma realidade partilhada a nível empírico. Hoje em dia fala-se de alguns desafios que existem, visões diferentes do desenvolvimento, Estados no sistema internacional que têm visões não só que não são convergentes com o consenso, se quisermos, definido pelos doadores ocidentais no período pós-Guerra Fria, mas visões que até podem ser diametralmente opostas digamos, ao pensar mais influente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Essas divergências, esses modos diferentes de pensar o desenvolvimento, penso que existe uma concordância geral dos estudiosos nesta área. Essas divergências desapareceram durante cerca de 15 anos, desde o fim da Guerra Fria até cerca de 2005, nomeadamente no contexto africano, que é o contexto sobre o qual eu vou tecer os meus comentários. A razão pela qual, durante o período de 1990 até cerca de 2005, houve uma convergência, pelo menos retórica, entre os Estados africanos e muitos Estados, nomeadamente ocidentais, em relação à linguagem do desenvolvimento, tem muito que ver com o período de hegemonia ocidental que existiu durante esses anos e, nomeadamente, com o facto de que os ocidentais tinham um monopólio dos recursos que eram disponibilizados para os países africanos. Eu não estou aqui a dizer que não havia países africanos que não concordavam com alguns dos objetivos que eram definidos pelos países ocidentais nesse contexto, mas havia grandes constrangimentos que levaram durante muitos anos a vários países africanos, cujas elites não tinham necessariamente a mesma visão do papel do Estado na economia ou, por exemplo, da centralidade do combate da luta contra a pobreza e, no entanto, durante esses anos houve uma grande concordância aparente em relação aos objetivos mútuos. Eu começo pela premissa que essa concordância era uma concordância já de si um bocadinho ilusória, mas eu queria concentrar os meus comentários no período subsequente, ou seja, na última década, durante os quais, e é esta uma das um dos meus objetivos nesta apresentação, surgiram no sistema internacional projetos políticos e económicos que de forma marcada divergem, mesmo de um consenso mínimo entre doadores ocidentais e os seus parceiros no mundo em desenvolvimento. O que não quer dizer que, por exemplo, quando a linguagem do desenvolvimento é inteiramente despolitizada e se torna uma questão de atingir um objetivo ou outro objetivo, que não haja pontos de convergência aparente. Mas, como eu vou explicar nos comentários subsequentes, penso que os desenvolvimentos da última década demonstram que algumas das ideias que aparentemente formavam um consenso sobre o desenvolvimento, por exemplo, por volta do ano 2000, essas ideias não são um consenso, são ideias altamente contestadas e que até a nível empírico há hoje projetos políticos em África que contestam essas ideias e que pretendem levar o papel do Estado e o papel da economia numa direção inteiramente diferente. E, digamos, os fatores estruturais que levaram ao fim desse consenso ilusório e ao fim da necessidade por parte de muitos Estados africanos de fingirem que concordavam com esse consenso dos doadores ocidentais são os grandes desenvolvimentos macroeconómicos e políticos da última década. O crescimento exponencial dos preços das matérias-primas levou a economia da África a uma posição muito mais favorável nos últimos 10 anos do que qualquer posição que as economias africanas pudessem ter tido entre 1975 e 2005. E, por conseguinte, a força, digamos, destas economias cresceu e isso deu a várias elites africanas um espaço de autonomia, um espaço de diminuição de dependência em relação aos recursos ocidentais que eram disponibilizados através da ajuda pública ao desenvolvimento,
muito grande. O segundo fator, neste contexto, é um fator óbvio, é o aparecimento em África de novos doadores, tanto comerciais como geopolíticos. Alguns destes novos doadores não são novos, estou a pensar no Brasil, na Índia, na China, mas são presenças externas cujo papel cresceu exponencialmente durante a última década. E estes novos parceiros de África trouxeram linguagem que não eram necessariamente diametralmente opostas à linguagem do Ocidente, apesar de em algumas áreas assim é esse o caso, mas essas novas presenças permitiram uma diversificação de escolhas de parceiros em África e, digamos, a construção de um diálogo com alternativas a nível da organização do Estado, da sociedade e da economia muito diferentes daquelas que os doadores ocidentais tinham colocado na mesa nos 15 anos anteriores. E a terceira dimensão, que é uma dimensão mais doméstica, que se aplica, por exemplo, ao caso de Angola, mas também ao caso da Etiópia, ao caso do Ruanda e de vários outros Estados na África subsaariana, foi, digamos, um estabilizar doméstico, através, normalmente, do fim da guerra ou da consolidação de regimes, que também deu aos Estados africanos, alguns Estados africanos pelo menos, uma coerência maior e uma capacidade de definir políticas públicas a longo prazo muito mais coerente do que tinha sido a realidade nas décadas, ou pelo menos nos anos anteriores. E o que estas novas condições, e eu disse estas três grandes linhas definidoras de transformação, mas há outros fatores, obviamente, que contaram, o que estas novas condições permitiram foi uma forte dissidência na última década em relação ao consenso aparente que tinha existido até 2005 e o seguimento ou desenvolvimento de raiz de projetos políticos e económicos muito diferentes dos parâmetros que eu apresentei anteriormente. E eu, no resto da minha apresentação, vou tentar, de uma forma muito estilizada, muito breve, os casos que eu tenho em mente nesta apresentação são, obviamente, os casos de Angola, os casos do Ruanda e os casos da Etiópia, e o caso da Etiópia, mas há muitos Estados africanos que, na base dos fatores que eu vou definir agora, têm pelo menos características deste desenvolvimento, deste processo de desenvolvimento político e económico, que eu penso que é um desenvolvimento macro no espaço africano importantíssimo e que, pelo menos, espero que quando eu acabar a apresentação, haja pelo menos uma percepção de que há muitos projetos lá fora, não há apenas um projeto digamos, consensual sobre o futuro das sociedades, o futuro da igualdade social, das economias, do papel do Estado, etc. O primeiro fator que eu realçaria neste contexto é o facto de, em todos estes casos que eu mencionei, chegaram ao poder ou consolidaram o poder movimentos políticos muito bem organizados. Normalmente partidos únicos, quer tenha havido uma democratização ou não, partidos únicos hegemónicos em que há uma certa promiscuidade ou uma completa promiscuidade entre o aparelho de Estado e o aparelho partidário e em que essa hegemonia se concretizou de uma forma extremamente sólida. O segundo fator é que isto é um poder baseado não num compromisso político, mas normalmente numa vitória militar. E nos três casos que eu mencionei, são casos em que houve uma captura do poder inequívoca, sem compromissos, sem processos de paz, sem qualquer tipo de necessidade de diálogo com a força política ou com as forças políticas opositoras. Isto é muito importante para compreender o grau, digamos, de poder político e económico que iria caracterizar o domínio destes regimes na década subsequente. O terceiro fator é crucial para compreender a questão da relação com os doadores ocidentais. Todos estes países que eu mencionei estabeleceram, na última década, uma enorme autonomia em relação à comunidade de doadores tradicional. Ou porque tinham uma base de recursos naturais muito importantes, é o caso de Angola, ou porque, no caso do Ruanda, apesar de estarem dependentes da ajuda externa a nível do Orçamento de Estado, utilizaram o chamado crédito de genocídio para construir um espaço de autonomia interna para fazer decisões. No caso da Etiópia, outro país que aparentemente necessita da comunidade de doadores, a Etiópia, devido ao seu papel na guerra contra o terror, e nomeadamente no Corno de África, é capaz de construir uma autonomia muito grande em relação às pressões dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países doadores.
E nesse contexto, ou porque há uma base financeira autónoma ou porque há um espaço político autónomo, estes regimes conseguiram desenvolver projetos políticos à revelia das pressões normais que normalmente limitam muito o espaço de manobra de países africanos que precisam da comunidade internacional. O quarto ponto que eu realçaria aqui é que o objetivo destes regimes, é o objetivo de qualquer regime, é de se perpetuar no poder a longo prazo, eternamente se possível. Mas os projetos políticos que eu estou a fazer referência aqui vão muito para lá disso, não são apenas uma questão de se manter no poder. Há um discurso desenvolvimentista, há um projeto para o Estado e para a economia e para a sociedade. Há planos a longo prazo, há um plano Ruanda 2020, há um plano Angola 2025, há um plano na Etiópia 2025 também, e com graus de sofisticação divergentes, há um grande esforço de pensar essa perpetuação, dessa hegemonia do partido de uma forma transformadora, se quisermos. E, por conseguinte, há modelos com que estas elites trabalham. Há modelos intelectuais, há modelos de Estado e de sociedade com que estas elites trabalham. Aquilo que eu diria é que os modelos que são verdadeiramente influentes, esses modelos são modelos quase barrocos, porque são modelos construídos de fontes muito diferentes. A pessoa, por exemplo, vai em Angola uma semana, tem lá uma delegação do Partido Comunista Cubano, tem lá a McKinsey a fazer um relatório sobre o urbanismo, tem lá as Nações Unidas a ajudar a construir água, tem lá, ou seja, tem, obviamente, pessoas do MPLA mencionam a China como um grande exemplo, mas o resultado é muito angolano, é uma espécie de bricolagem, uma espécie de construção de influências externas, mas posto ao serviço da agenda política das elites locais. Aquilo que eu realçaria é a ausência. O que é que falta neste modelo? E uma coisa que eu vejo em todos estes projetos políticos é que, muito raramente, o objetivo, mesmo a muito longo prazo, é a convergência com as sociedades liberais e de mercado livre ocidentais que normalmente estavam na base do tal consenso dos doadores que eu mencionei anteriormente. Há uma visão de sociedade, há uma visão a longo prazo, mas ela não é necessariamente a nossa. O ponto seguinte que eu queria realçar é o facto de que esta retórica é frequentemente contradita pela realidade. A retórica normalmente é uma retórica modernizante, inclusiva, universalista, mas o projeto de reconstrução e o projeto de desenvolvimento, na verdade, é canalizado para interesses específicos, geograficamente específicos, o meio urbano e não o meio rural, interesses de classe, a burguesia nacional e não a população em geral e, obviamente, o alívio, a luta contra a pobreza tende a não ser uma prioridade constante nestes projetos políticos. 2 pontos finais, antes, só para realçar a trajetória destas experiências, é que essas experiências são experiências de algum modo dissidentes, mas são experiências que, no sentido do consenso dos doadores que eu mencionei anteriormente, mas também são experiências relativamente pragmáticas que utilizam a economia internacional, que utilizam o sistema internacional e todas as suas possibilidades, mas mais no sentido de maximizar os interesses das elites e menos no sentido de maximizar o desenvolvimento nacional. E desse ponto de vista, eu penso que um ponto muito importante a realçar é o facto de, do mesmo modo que no contexto de um país africano, por exemplo, como o Ghana ou como o Moçambique, em que os doadores ocidentais sempre tiveram e continuam a ter um papel muito importante, nos países que eu acabei de referir, há uma tendência grande de utilização de mão de obra estrangeira. Ou seja, o facto de haver discordância em relação aos modelos tradicionais da comunidade de doadores não quer dizer que não haja, on the ground, digamos, uma presença muito grande de estrangeiros. Mas esses estrangeiros estão lá não para implementar um projeto partilhado a nível, digamos, das normas e da visão internacional sobre o desenvolvimento, mas estão lá como prestadores de serviços para a implementação do projeto definido pelas elites locais. Um comentário de conclusão. Eu não vou me coibir de me pronunciar sobre a questão muito importante da viabilidade a longo prazo destes projetos que eu acabei de mencionar. Obviamente, são projetos que têm uma força política forte e têm garantia de resultados a curto e a médio prazo grandes, mas a longo prazo há questões de viabilidade importantes que podemos discutir.
Mas o meu objetivo nesta apresentação era mais simples, era apenas delinear os contornos, digamos, de experiências alternativas, pô-las no mapa, mencionar que elas existem, mencionar que elas divergem do tal consenso doadores que esta manhã pareceu dominar o debate, e começar a colocar questões tanto intelectuais como questões a nível de políticas públicas, o que é que estes projetos de sociedade diferentes querem dizer do ponto de vista português, obviamente, da participação em esforços multilaterais de desenvolvimento, mas em termos também do que é que diz da trajetória das sociedades africanas no início do século XXI. Muito obrigado.